Que a graça e a paz esteja com todo o povo de Deus. Meus amados e queridos irmãos dos Segredos Sinceros, mais uma vez, eu aqui, André Luiz, para a leitura do Evangelho desta manhã. Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pela vida daqueles irmãos que estão assistindo os vídeos e espero que a leitura do Evangelho ela esteja de fato dando uma compreensão além do que a gente já tinha com relação à Santa Escritura e as palavras do Senhor Jesus, né? Até agora nós estamos adentrando hoje no capítulo 6. A minha ideia seria fazer um capítulo por dia no intuito de estar na data correta, né? Hoje já é dia 7 e eu deixei os irmãos na mão aí esses 2 dias, porque eu tive que fazer umas correrias aí no meu dia a dia e fiquei bem atarefado, acabei não tendo tempo para gravar o vídeo. Mas hoje eu estou aqui novamente com os irmãos, no intuito de ler o Evangelho segundo Mateus escreveu, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, no fim de dar continuidade ao Sermão da Montanha, ao Sermão do Monte, o sermão que faz com que o reino de Deus venha a ser constituído aqui na terra. Jesus ele vem trazendo neste sermão o posicionamento do crente, como o crente deve viver, como ele tem que caminhar perante a sociedade e perante o povo em si. Então Jesus ele vem trazendo para aquele povo e para os que iriam ler este evangelho. Jesus não escreveu nada, irmãos. Jesus não escreveu nada. Ele só falava e à medida que o tempo se passou, que tudo de fato ocorreu como ele tinha falado e ele foi justificado pelas suas verdades acerca de tudo que ele falou, então aqueles que andaram com Jesus começaram a propagar a sua mensagem e alguns daqueles que andaram com ele escreveu o Evangelho. Mateus, que andou com Jesus, João, que andou com Jesus, Marcos, que foi discípulo de Pedro, escreveu um dos evangelhos, e Lucas, que foi discípulo de Paulo, o apóstolo Paulo, que também não andou com Jesus, mas se encontrou com Jesus ressurreto no caminho para Damasco, quando ele estava indo cruelmente perseguir a igreja. E ele tem um encontro com Jesus e ele começa a pregar o evangelho pelo qual antigamente ele perseguia. E Lucas, que escreveu o evangelho, ele é o único gentil, ele é o único escritor que não tem nenhum tipo de vínculo judeu. Então Lucas é o único evangelho que ele é escrito por um gentio. Lucas era discípulo de Paulo. Então, o Sermão do Monte, ele toma o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Ele também está, não de forma completa, no Evangelho de Lucas. E hoje, antes da gente começar a ler o Evangelho e tirar as lições diárias da palavra de Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos orar para que Deus possa nos conduzir e não deixar com que a gente venha abandonar aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Eu não tenho muita intenção de aparecer, a minha intenção é mesmo propagar o evangelho, por isso os irmãos aí eles podem perceber que eu não aprontei nada, o negócio aqui é só ler a palavra mesmo e deixar com que ela faça o seu trabalho, porque confiamos que ela tem poder para fazer isso. É assim que Jesus disse que as pessoas seriam chamadas, através do Evangelho. Pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e confirmar essa crença se batizando, aquele que crê e for batizado, esse será salvo.
A salvação, ela é algo proclamada por Jesus. Então, se a pessoa diz que crê em Jesus e não crê na salvação, ela não está crendo nas palavras de Jesus. Se ela crê em Jesus, mas não crê que há um inimigo ao qual foi derrotado por Jesus, como lemos no capítulo 4 deste mesmo evangelho, a pessoa também não está crendo em Jesus. Porque tudo que foi colocado aqui é justamente para testemunhar de que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. Então, vamos orar para poder a gente começar. Eu vou tentar ser o mais breve possível, os vídeos estão saindo um pouco longo, mas isso é uma questão de adaptação, viu, irmãos? Eu ainda também estou bastante amador nesse sentido, mas porque minha intenção, na verdade, é somente fazer a leitura do Evangelho. Se eu pudesse, eu não falaria nada, porque as minhas palavras, elas não fazem efeito nenhum no coração do homem. O que faz efeito são essas palavras, as quais eu vou ler para os irmãos. Agora, é claro que o entendimento, a compreensão dessas palavras fazem todo sentido. Amém? Então nós vamos orar e eu peço aos irmãos antes da oração que façam comentários a respeito de alguma coisa que os irmãos estão em dúvida, acerca de alguma coisa que eu falei. Eu estava vendo alguns vídeos e percebi que algumas coisas que eu falei estão um pouco desconexas, mas é por conta do início, né, de todas as coisas. Eu estou iniciando e ficar na frente da câmera para mim é um pouco constrangedor, mesmo estando sozinho. Então, peço que os irmãos compartilhem e critiquem para que eu possa evoluir. Não se pode evoluir se a gente não reconhecer os nossos erros. Então, a evolução ela vem a partir do momento que a gente reconhece o erro e consegue ir nele para consertar. Se a gente não souber, a gente vai achar que está tudo bem e a gente vai levando a vida com os erros. Amém? Então, irmãos, por favor, façam comentários. E propaguem o evangelho, né? Não precisam propagar André, mas propaguem o evangelho. Não precisa, só propaguem o evangelho. Foi isso que Jesus pediu. Vamos orar. Pai bondoso e Pai santo, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã a Ti, pedindo que, pela Tua misericórdia, o Senhor incline os Teus olhares e o Teu ouvido para a nossa oração. Pedimos clemência ao Senhor, Criador dos céus e da terra, e por Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que nos dê acesso para elevar a nossa oração e santificar o Teu nome. Cremos que o Senhor perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário e a partir daí nós temos a liberdade de orar ao Senhor, Deus vivo, único Deus verdadeiro, que não precisa de estar limitado a um ambiente, o Senhor não está limitado a um local, o Senhor não está limitado às interpretações dos homens. O Senhor é infinito, atemporal, transcendente, presciente, onisciente, onipotente. O Senhor é muito mais além do que podemos pensar, que a nossa imaginação possa alcançar. Nós cremos que o Senhor é Espírito e porque o Senhor é Espírito, nós devemos te adorar em espírito. E também como o Senhor é verdade, nós não poderemos te adorar em mentira. Nós te adoramos em verdade e em espírito, porque o Senhor busca aqueles que te adorem dessa forma, em verdade e em espírito. Por isso, nesta manhã, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor nos contemplou com mais um dia, nos deu a oportunidade de entrarmos em um processo de arrependimento e mudança de caminho, porque cremos que o único caminho que leva até o Senhor é Jesus Cristo de Nazaré, o qual o Senhor entregou pelos nossos pecados, e Ele é a única verdade, e Ele é a nossa vida. Nós estamos guardados nele até o dia do juízo e da consumação de todas as coisas. Nós cremos que profetas falaram sobre o seu filho e ele veio, e nós cremos que o seu filho disse que ele iria voltar. E são nessas palavras que nós colocamos toda a nossa esperança de que de fato um dia ele, que tem a autoridade no céu, na terra e na terra dos mortos, vai nos tirar do cativeiro espiritual ao qual nos deixa presos a uma realidade a qual só ele tem acesso e pode nos livrar dela. Por isso nós te agradecemos pela morte do teu filho, nós te agradecemos porque o Senhor entregou ele para nos salvar, e nós cremos que nas regiões celestiais
As bênçãos espirituais, elas já estão dadas pelo Senhor. Basta que somente nós andemos em espírito, para que a gente não cumpra os desejos da carne e assim possamos contemplar o teu reino aqui na terra. Nós te agradecemos em nome de Jesus e te pedimos que o Senhor venha a alcançar não somente aqueles que estão assistindo, mas aqueles que aprouver o Senhor revelar o teu Filho. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, continuação do Sermão da Montanha. Jesus vem falar aqui sobre esmolas, oração e jejum. Vamos lá. Diz assim o texto. Palavras de Jesus, em continuação do capítulo 5. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão ou recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Aqui eu já quero fazer uma pontuação, irmãos. Primeiro, com relação à esmola. A esmola é um ato de compaixão e não tem muito a ver com dinheiro, com matéria. É claro que se o ato de compaixão for dar uma esmola, for dar um dinheiro, for dar algo material, e isso está demonstrando a compaixão, amém. Mas a esmola, aqui no contexto ao qual o Senhor Jesus está falando, é o ato de compaixão, de ter misericórdia de alguém. É o ato de se doar para alguém. E ele está dizendo que para quando a gente fizer isso, quando a gente for agir dessa forma, que a gente não faça só porque está sendo visto. Não dê a vossa esmola diante dos homens. Guardai-vos de fazer, tá vendo? Guardai-vos de fazer a vossa esmola, de fazer a sua misericórdia, de fazer a sua compaixão, de fazer a sua bondade diante dos homens, para seres visto por eles. Porque, aliás, ele fala, não tereis recompensa junto de seu Pai que está nos céus. Ou seja, o homem que faz alguma coisa querendo, pretendendo ser visto pelos homens, ele vai ganhar a recompensa dos homens. Mas de Deus, não. E um grande exemplo disso é o próprio Senhor Jesus, que quando fazia um ato de misericórdia, quando ele fazia a esmola dele, curando, perdoando pecados, ele fazia somente para Deus ver e ele dizia, não conte isso a ninguém, vá para a sua casa e conte o que Deus fez para os seus. Quando ele libertava as pessoas de espíritos imundos, ele dizia, não diga isso a ninguém. Ele não precisava do galardão, da recompensa, da visão humana, da vanglória dos homens. Então, é um ótimo exemplo já no primeiro versículo. Ele continua no versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não conte a ninguém, não faça tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Hipócritas são aquelas pessoas que andam mascaradas, né? A palavra hipócritas quer dizer um ator, né? É uma palavra grega, né? O Novo Testamento é escrito em grego. Então, quem fazia isso? Eram os hipócritas religiosos, que gostavam de ser vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, já receberam a sua recompensa dos homens. Não recebeu de Deus, porque Deus, ele tem que... nós temos que entender que tudo que fazemos é por causa de Deus na nossa vida. Porque nenhum bem que a gente faz é puro, é limpo o suficiente para agradar a Deus. Porque tem um pontozinho de mancha por causa do pecado. Versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, os religiosos, e nas esquinas,
das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão dos homens. Né? O galardão dos homens é o quê? A imputação de que aquele homem é um homem santo, aquele homem é um homem religioso, aquele homem é um homem que busca a Deus, aquele homem é um exemplo de homem. Esse é o galardão. Só que Deus vê o secreto, Deus vê o coração. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê, olha que interessante, teu pai que vê, não é teu pai que ouve a sua oração. Porque antes mesmo que a palavra saia da sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Então, Deus está mais se importando com a intenção do seu coração. Qual é a sua intenção? É ser visto? Qual é a sua intenção? É mostrar vanglória? Qual é a sua intenção? O Pai que está em secreto, ele vê secretamente e ele te recompensará pela sua intenção na sua oração. Interessante, né? Certa vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá o que é que ela falava nas orações dela, porque ela ficava muito tempo orando. E ela dizia, eu não falo nada. E aí perguntaram, e o que é que Deus fala para você? E ela disse, ele também não me diz nada, ele não precisa me dizer nada. O interessante, o importante da oração é a comunhão com Deus. É a presença de Deus, é o envolvimento íntimo com Deus no momento da oração. E nem é importante o que você vai falar ou o que Deus vai falar, mas só em estar perto de Deus já é o suficiente. Jesus continua. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Ó, o cara ligou a máquina bem na hora. Só Jesus. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não precisa falar muito. Basta falar o suficiente, adorar e glorificar a Deus. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedires. Entendeu? Então o ato da oração é muito mais comunhão do que petição. É muito mais comunhão do que petição. Não significa que não devemos pedir. Temos que pedir, claro. Porque Deus precisa de ver a sinceridade nas nossas palavras. Ele já sabe o que está no nosso coração, mas a palavra que sai da nossa boca muitas vezes está em contradição com o que a gente sente. Então, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração, dependendo do que o seu coração está cheio, você vai falar na hora da oração. Jesus continua. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Eu não vou me aprofundar muito na oração do Pai Nosso, porque tem alguns mistérios aqui, e se os irmãos quiserem que eu faça um vídeo falando sobre isso, é bastante interessante. Porque a oração do Pai Nosso não é uma reza. Reza é aquilo que você fica repetindo. E Jesus disse para que a gente não venha a falar muito. Porque a repetição da oração é uma reza. E não é por muito falar. E repetir a oração também não faz sentido para Deus. Repetir a oração. O que é uma reza? A reza é a repetição da oração. A oração do Pai Nosso é uma oração e é também uma reza. Porque se nós orarmos o Pai Nosso todo dia, é que nem comer feijão com arroz. Ninguém aguenta comer feijão com arroz todos os dias. Quando chega um dia de sábado, a gente faz uma comida diferente. Mesmo que tenha arroz e feijão, mas tem que ter algo diferente. No domingo a gente vai fazer uma comida, a gente faz uma comida diferente. Todo dia comer feijão com arroz por mais que seja necessário, mas enche o saco. Às vezes a gente quer até fritar um ovo, mas prefere não comer. Então a oração do Pai Nosso é uma reza, se a gente ficar praticando ela o tempo todo. A oração ela não pode ser uma reza, porque a oração é a pronúncia das suas palavras e de forma livre. Mas se você fizer dessa pronúncia um cotidiano diário, aí vira uma reza. Por exemplo, ninguém ora salve rainha. Ninguém ora
Ave Maria. Por quê? Porque é uma reza. Ave Maria só tem uma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre a mulher, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Você não inventa, você não ora livremente. É uma reza. Então, oração é livre e espontânea. Reza é a repetição de uma oração ou de outra coisa qualquer. Continuando no versículo 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aqui já há um direcionamento. Se a pessoa não perdoa seu irmão, Deus não pode perdoar você. Então isso é um princípio fortíssimo. Porque se alguém tiver mágoa com alguém e não perdoar, Deus não pode perdoar. Então o acesso a Deus está totalmente cortado. Então primeiro a gente tem que perdoar um irmão para depois receber de Deus o perdão. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Outra coisa, também não vou entrar em detalhes com relação a essa questão do jejum, porque há vários entendimentos com relação ao jejum. Eu tenho o meu entendimento com relação ao jejum, porque o jejum, no meu entendimento, é uma prática não só cristã, mas é uma prática mundana. Todo mundo pratica o jejum. E o jejum tem uma finalidade para o povo judeu. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Então Jesus deixa aberto a prática do jejum. E quando vocês jejuarem, ou seja, se vocês quiserem jejuar, jejuem, mas o direcionamento é: não jejuem como eles, os hipócritas. Mas se você também não, ele também deixa aberto. Se você não quiser jejuar também, não é algo que lhe dá poder. Mas vamos passar essa ponta aí. Se alguém quiser alguma coisa, fala fala aí nos comentários que a gente entra nesse assunto e eu exponho o meu ponto de vista. Nesse caso aqui está aberto, cada um pode interpretar da forma que quiser. Jesus começa agora, ele falou já da esmola, ele falou da oração, ele falou do jejum e agora ele vai começar a entrar falando das riquezas. Olha só, Jesus começa dizendo o seguinte: não ajunteis tesouro na terra. Não ajunteis, isso não significa que a pessoa não possa ter, mas não ajuntem no intuito de guardar. Dinheiro guardado por muito tempo, eu ouvi uma frase esses dias, é igual a esterco, uma hora fede. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se o seu tesouro está no céu, seu coração está no céu. Se seu tesouro estiver debaixo do colchão, no banco, na conta, em uma fazenda, seu coração vai estar lá. Então, observe o que Jesus continua dizendo. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se você ficar com o olho nas riquezas, porque os seus olhos é a luz, é a candeia, então, se seus olhos forem bons, estiver olhando para as coisas do céu, você terá luz. Mas se você ficar olhando para as riquezas da terra, ele continua: se porém os teus olhos forem maus, ficar olhando para as coisas que se corrompem, que os ladrões minam e roubam e que a traça e a ferrugem consomem, todo o teu corpo será tenebroso. Portanto, a luz que em ti há são trevas, e quão grandes serão tais trevas, se a gente ficar focando somente nas riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é um Deus que é um senhor. Jesus designa ele como senhor, e com letra maiúscula.
é um Senhor muito poderoso, que é o Senhor das riquezas. Então, ou você serve a Deus, que é o Senhor verdadeiro, ou você serve a Mamon, que é o Deus das riquezas, é o Deus do dinheiro. Então, se você ficar olhando para Mamon, para as riquezas, seu corpo será tenebroso. Mas se você ficar olhando para Deus, o seu corpo terá luz, porque a candeia do seu corpo são os olhos. Então, quando você olha para Deus, seu corpo vira luz. Mas quando você olha para Mamon, então você não pode servir a Mamon e a Deus, porque ou você vai entristecer a Mamon, ou você vai entristecer a Deus. Então, é mais correto você servir a Deus, para que Mamon fique bem longe de você e você tenha a riqueza somente para as suas necessidades. Então, Mamon é o Deus, o Senhor da riqueza. E olha como esse Senhor é forte. Mamon, nem o diabo tem tanta força para afastar o homem de Deus quanto Mamon. Porque Satanás ele não tem poder para agir na vida do homem, porque o homem que está debaixo da autoridade de Jesus, ele está guardado por Deus. Satanás só chega com os seus súditos, os demônios, nessa pessoa, se tiver autorização de Deus. Mas se não tiver, eles não podem fazer nada. Só que o homem, dentro de si, existe uma coisa chamada soberba da vida, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Então o homem, o que vê, ele quer. O homem é ganancioso. E esse Senhor, que é o Deus das riquezas, ele faz com que o homem se afaste de Deus. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não ande pensativo quanto à vossa vida pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhem para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com todos os seus pensamentos, com todas as ansiedades, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado é a distância entre o cotovelo e o antebraço, é um côvado. Então, qual de vós pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestir, por que andais solícitos, preocupados, pedindo? Olha para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, ansiosos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Olha que direção, irmãos. Olha só que direção. Jesus está dizendo que nós não precisamos estar nos preocupando com coisas vazias, materiais, passageiras, terrenas, coisas que vão se acabar, e sim com coisas eternas. A justiça de Deus é justamente tornar perdoado uma pessoa que não merece ser perdoada. Essa é a justiça de Deus. E nós conseguimos isso através da crença de que Deus condenou Jesus na cruz e ele ressuscitou para nos perdoar dos nossos pecados. E crendo nisso, nós recebemos a justiça de Deus. Nós somos justificados dos nossos pecados por Deus. Então Jesus está dizendo, se preocupem com isso, com o reino de Deus, e não com as coisas que vão passar. Porque se vocês se preocuparem com isso, vocês vão se passar como ela, como as coisas passageiras, como a erva que hoje cresce e amanhã ela está morta. E ela se veste, cresce e nem precisa se preocupar com isso. É Deus é quem cuida. E ele não cuidará de vocês, que são homens, criaturas que ele fez com tanto amor, que ele entregou seu próprio filho para morrer por causa dos seus pecados. Então Jesus está dizendo no versículo 34, para finalizar o capítulo 6, não vos inquieteis, não se preocupeis com nada disso.
inclusive pelo que vai acontecer amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus, irmãos, ele é a saída para qualquer cura emocional. Porque quando a gente se apega a essa verdade aqui, a gente, por mais que fique tremendo pelo dia de amanhã, existe uma coisa que vai nos lembrar. Existe uma pessoa que vai nos lembrar dessas palavras. E ela vai lembrar você dessa palavra. Quem tem o Espírito Santo? O Espírito Santo, que é uma pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade, que está concluindo o trabalho de Deus aqui na terra, fazendo com que os homens se arrependam dos seus pecados, porque ele convencerá o homem do pecado. Ele vai fazer com que a pessoa entenda de que não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Viva o dia de hoje, porque observe, para Deus não existe amanhã, nem ontem, nem ano passado. Para Deus é um eterno agora. E se nós nos fizermos semelhança de Deus, nós vamos viver o agora. É claro que a gente pode sim fazer uma programação, não está fora do contexto, mas não se apegar como se aquilo de fato estivesse no nosso controle e aquilo fosse acontecer do jeito que a gente determinou, porque não vai acontecer. No mínimo 80% das coisas que a gente programa para que venha a acontecer, elas não acontecem, e isso faz com que a gente fique pensando no amanhã em vez de pensar no agora. Então a gente não vai conseguir resolver o amanhã e acaba não resolvendo o agora e entra em um processo de ansiedade, é o que acaba emocionalmente com tudo. Então ansiedade é uma expectativa naquilo que não vai acontecer. E aí vai ser gerado dentro do ser humano a dúvida e se isso vai acontecer ou não, e vai criando na pessoa um processo ansioso bioquímico que faz com que a gente venha a duvidar da providência de Deus e colocar nas nossas mãos, na força dos nossos braços, a tendência de tentar controlar o amanhã. E quando a gente tenta controlar o amanhã, a gente está se fazendo Deus. E aí entra no pecado, porque isso é pecado. A dúvida é falta de fé, e tudo que não é por fé é pecado. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 15. Então a fé é o que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então se nós pedimos a Deus, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, vai ser feita a vontade de Deus. Basta a gente esperar para que no próximo dia aconteça do jeito que Deus determinou. É um exercício. A gente precisa entrar numa disciplina para que a gente possa chegar a esse nível de entendimento e possa de fato entregar o pedido a Deus e esperar acontecer, como a gente entrega o pedido ao garçom. Nós chegamos no restaurante, pedimos uma comida que está no menu e diz: eu quero isso aqui, por favor. Ele vai trazer o que você pediu. Agora, se na hora que o garçom estiver saindo, você chamar o garçom: oi, peraí, eu não quero isso não, eu quero isso aqui. Aí o garçom tá saindo de novo, aí você vai chamar o garçom de novo: ô, peraí, volta de novo. Aí o garçom não vai saber o que você quer. Então quando você entrega o pedido ao garçom, o garçom ele vai trazer seu pedido, porque você está pagando. E a moeda que você ganha alguma coisa de Deus é a fé. Eu confio que Deus vai fazer o que tiver na vontade dele, o que for da vontade dele, o que for melhor para mim. E basta esperar. Então, irmãos, a gente pode agora tirar uma aplicação para esses ensinamentos de Jesus, que eles podem ser aplicados em diversas áreas da nossa vida, né? Primeiro, Jesus nos leva a praticar a esmola. Jesus nos leva a ter uma oração sincera com Deus. E Jesus nos leva a expressar a fé de forma forte, firme, em um Deus que pode dar todas as coisas. Além disso, a busca pelo reino de Deus pode ser vista no comprometimento com a justiça social, enquanto o desprezo pela acumulação material convida à partilha. Então, se nós pensarmos no reino, nós vamos compartilhar. Se a gente pensar em nós mesmos, nós vamos ajuntar para si. Então, a confiança em Deus para suprir todas as nossas necessidades deve ser um princípio de vida que afeta a liberdade e a paz interior. Amém? Então, se nós nos desprendermos
de algumas práticas, nós vamos estar indo a caminho daquilo que o Filho de Deus deixou como verdade. E se você crê em Jesus Cristo, guarda os mandamentos dele, ele, é uma promessa dele, ele e o Pai fará dessa pessoa morada. Então que Deus em Cristo possa abençoar todos vocês, e a gente volta com o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, continuação do Sermão do Monte, último capítulo do Sermão do Monte. Que Deus em Cristo possa abençoar todos vocês em nome de Jesus.